Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Cartas do Rei. Nessa semana nós voltaremos com o nosso quadro Porção Diária. Meu convidado dessa semana é o Rodrigo Calisto. Rodrigo, seja bem-vindo ao canal. Obrigado, pastor. Um prazer estar aqui. Rodrigo é membro da nossa comunidade Missão Serra. Ele vai estar aqui cooperando com a gente nos temas que nós vamos abordar durante toda essa semana. Então, de segunda a sexta-feira, você terá um vídeo falando a respeito de um tema específico, onde nós estaremos fazendo a nossa devocional diária e compartilhando da palavra de Deus. Nessa segunda-feira, nós falaremos a respeito de chamado. E aí, você sabe qual é o seu chamado? Você tem cumprido o seu chamado? Você está correspondendo com o chamado de Deus para a sua vida? E baseado nestas perguntas, quero ler um texto que está em 1 Coríntios 12, a partir do verso 15 até o verso 20, que diz o seguinte: Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. Nós vemos, né, Rodrigo, neste texto algo muito interessante, Paulo falando à igreja em Corinto, onde ele vai dizer que todos neste corpo têm uma função. Então, que os membros, embora diferentes, com diferentes funções, têm também uma integralidade nisso que faz com que o corpo num todo ele possa caminhar e ele possa se mover. Assim como no corpo humano, nós temos vários órgãos no nosso corpo, mas que eles em comum acordo fazem com que todo o corpo caminhe e todo o corpo esteja saudável. E quando eu olho para esse texto eu vejo muito a respeito de chamado, né? Se nós deixarmos de cumprir o propósito de Deus individualmente, com certeza nós comprometeremos este homem coletivo que é o corpo de Cristo. Verdade, pastor. Acho muito interessante a questão do chamado, porque nós, bem mesmo antes de sermos gerados no ventre da nossa mãe, nós já tínhamos um chamado, né? E a palavra do Senhor diz que Ele nos chamou, Ele nos escolheu, Ele que nos nomeou. Então cada um de nós temos em sua particularidade um chamado de Deus, né? Como a gente leu na palavra do Senhor. Cada um tem uma função muito importante e quando a gente deixa de desempenhar, quando a gente deixa de fazer, de atender o chamado que Deus tem para as nossas vidas, alguma parte desse corpo ele fica comprometido, como o Senhor bem disse. Então o chamado, como eu disse, cada um de nós temos, né, desde o ventre da nossa mãe. Então nós precisamos estar atento ao qual é o nosso chamado que Deus tem para as nossas vidas. Qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Se hoje nós estamos em algum lugar posicionados, seja no trabalho, seja na escola, seja no lar, de alguma forma nós temos um chamado. Agora resta saber como é que nós estamos se posicionando diante desse chamado, né? Com certeza. Muitos de nós, e talvez você esteja se perguntando, mas qual é o meu chamado? Como eu faço para saber qual é o meu chamado? Eu te diria que a primeira coisa, consulte ao Senhor, ore ao Senhor, porque geralmente o chamado está ligado a uma habilidade que o Senhor já depositou em você. Verdade. E que só precisa ser ativada, manifesta. Então, nós entendemos que o chamado, ele é, na verdade, algo que você faz com excelência e que, na verdade, só você pode fazer. Verdade. É único. E aquilo é o seu chamado, o seu propósito de vida. Claro que nós vemos também na Bíblia homens que foram chamados independente das suas qualificações. Sim. Como nós olhamos para a vida de Moisés, por exemplo. Sim, verdade. Né? Durante o vídeo da semana passada eu falava com o Lucas e eu dizia para ele exatamente isso, né? Que Deus ele chama pessoas improváveis. Sim. Mas a gente precisa entender que geralmente o chamado está ligado a algo que eu faço com excelência que se tornará um propósito de vida para abençoar a toda uma geração ou a toda uma localidade. Então eu preciso me posicionar porque talvez muitas pessoas estejam aguardando esse posicionamento para serem curadas, restauradas, Verdade. Edificadas. Verdade. Eu fico olhando, pastor, que a questão do chamado, se nós não se atentarmos a isso, a gente não levar a sério, há consequências e um dia Deus irá requerer de cada um de nós, né, por nós não cumprirmos o chamado que Ele nos designou. A gente vê, né, a história de Jonas, que ele pagou um preço muito caro por ele não fazer aquilo que Deus tinha proporcionado a ele. Então cada um de nós temos um chamado e quando nós deixamos de atender
ambas as partes perdem, nós perdemos, né, que há consequências e Deus um dia há de requerer de nós. E pessoas também, membros do corpo, como nós lemos na palavra, acaba sendo comprometido, acaba ficando pesado para outros membros porque determinado membro não cumpriu com o que foi designado. Sim, então nós precisamos entender isso, irmão, e colaborar. Ninguém foi chamado para estar parado. Você não é chamado para esquentar banco, você não é chamado para participar apenas como alguém que é um ouvinte ou um espectador. Você é chamado para ser um cooperador do corpo. Esse corpo, ele só tem funcionalidade se todos os seus membros estiverem conectados e trabalhando, né? Se você tem um órgão do seu corpo que porventura está parado, automaticamente ele vai morrer e ele vai precisar ser retirado do seu corpo, ele não tem mais funcionalidade. Então, por isso que nós vemos muitas vezes o corpo perecendo como um todo, porque existem muitos membros desse corpo que estão paralisados. Então, eu queria te fazer um desafio nessa segunda-feira, que você ore ao Senhor, que você peça ao Senhor a direção da sua vida e para a sua vida, porque com certeza Deus tem um projeto com você, que você possa cumprir o propósito dele, porque muitas almas estão clamando pelo seu nome. Que Deus te abençoe, fique na paz e até amanhã.